Esse vídeo, ele requer, para você compreender, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de QI. Então se você tem uma certa dificuldade, tipo, você lê o Globo, Folha de São Paulo e você não consegue entender o que eles estão dizendo, é bem provável que você não vá entender o meu vídeo, ok? Agora, geralmente a galera que assiste os meus vídeos são galera mais selecionada, uma galera que já tem um discernimento maior. Então para vocês vai ser tranquilo. Mas se você caiu de paraquedas nesse vídeo, se você é marxista, progressista, positivista, é bem provável que você não vai entender. Até que para você discordar do que eu estou dizendo, você tem que entender o que eu estou dizendo para você dizer que eu estou errado. Correto? Então vamos lá, tá dado o recado então. Depois não fala aí que, nossa, pois é, tá dito. Então vamos. Será que a ciência, ela é ateia? Será que os cientistas, para fazerem ciência, eles têm que ser ateus? Não. E eu vou te provar isso. Na verdade, a ciência e a religião, elas são juntas. O que a ciência busca? Ela busca a verdade, correto? Quando um cientista olha no microscópio, e ele vê, por exemplo, sei lá, uma doença, ele quer entender aquela doença para que no futuro ele consiga fazer uma cura para aquilo. Então, o que a ciência mais quer é chegar à verdade, assim como a religião. Não há desavença entre isso, mas nós vamos chegar, tenha paciência. Até o século XIX, a maioria dos cientistas eram pessoas que acreditavam numa força superior, em um ser criador e organizador. Um ateu não pode pensar dessa maneira, correto? Então, até o século XIX, a imensa maioria dos cientistas eram pessoas, entre aspas, de fé. Pessoas que acreditavam nesse ser superior. Aristóteles, que é o pai de diversas ciências, inclusive o pai da biologia, num dos livros dele, que chama Metafísica, ele fala sobre o motor primeiro. Isso é Aristóteles, 4 séculos antes de Cristo, pai da biologia. O que ele fala do motor primeiro? Se você voltar no tempo, meus pais, meus avós, meus bisavós, trisavós, vai voltando todo mundo. Vai chegar numa hora em que você vai ter ou o nada, ou um ser criador e ordenador que sempre esteve lá. Porque se ele nem sempre esteve lá, em algum momento existiu o nada. Então, quando você voltar lá na ponta, ou você vai achar o nada, ou você vai achar um ser criador e organizador. Qual é o problema de existir o nada? É que o nada não cria. A própria ciência hoje, como sempre disse, não acredita em geração espontânea. As coisas não surgem do nada. Então, o vazio pleno, o nada, ele não pode ter existido. Porque se em algum momento existiu o nada, em algum momento ocorreu o nada, hoje continuaria existindo nada, porque do nada não se cria tudo. Certo? Beleza. Então, fica só uma opção. Existe um ser criador e ordenador de tudo. Eu já podia parar o vídeo aqui. Aqui eu já podia parar. Então o ateu está errado. Isso é para Aristóteles, que é o criador da biologia, em que a maioria das pessoas são pessoas ateias. Certo? Mas vamos continuar, tem mais. Aristóteles, ele chamava esse criador de motor primeiro. Ele é a base da formação de tudo do que vai existir, do que existe. Então ele é o criador disso e ele é o organizador disso. Por isso os gregos usavam tanto o termo cosmos, significa ordem, cada qual no seu devido lugar. Então, se existe esse ser criador de tudo, que nós cristãos chamamos de Deus, e que Aristóteles, o pai da biologia, chamava de motor primeiro, o ateu está errado. Não tem como o nada, porque se não existe um Deus criador, em algum momento, eu acabei de explicar isso para você, por isso que eu falei que demandava de um pouco de conhecimento para entender esse vídeo. Se em algum momento existiu o nada, hoje continuaria existindo o nada. E a gente está aqui, você está me vendo, eu estou te vendo. Então logo, não dá para ser ateu, usando a lógica. Isso é Aristóteles, um dos maiores filósofos da história, na minha opinião, depois de Jesus. Mas que Jesus é um Deus, aí é Deus, aí não é justo.
Aristóteles é o homem mais inteligente da história, na minha opinião. Depois vai vir Platão, Agostinho, Tomás de Aquino. Mas, na minha opinião, o ser humano, o ser vivente, não Deus igual Jesus, mais inteligente e criador de diversas ciências, é o Aristóteles. E ele não era ateu, pelo contrário. Se você lê a metafísica dele, se você lê a obra dele, você vai perceber que, por raciocínio lógico, tem que existir um ser criador. Você pode debater comigo se é o Deus cristão. A gente já pode debater. Mas o motivo do meu vídeo não é o cristianismo, é o ateísmo. É a ciência ser ateia. Não pode. O pai fundador de diversas das ciências, que é Aristóteles, provou, eu estou citando a fonte, a metafísica, acaba de maneira lógica com esse raciocínio. Não dá para não ter, como Aristóteles fala, um motor primeiro, que ele chamava de motor primeiro, e a gente que é cristão chama de Deus. Mas ateu, até a lógica, o raciocínio lógico, diz que você está errado.